Bora mergulhar na magia da saboaria? Meus amores, o compartilhamento de hoje tá pra lá de especial. Fazia tempo que eu não trazia uma mega de uma bacia, uma receita grande, não é mesmo? Focado tanto nessa opção a mais para vocês, como para quem faz bastante receita aí para as vendas, eu trouxe esse maravilhoso sabão, o Pipoco do Trovão. Gente, metasilicato, percarbonato de sódio e bórax, um trio parada dura que vai deixar o teu produto com uma potência surreal. O melhor, nessa receita eu te dou a opção tanto de tu deixar ele concentrado, como de tu também conseguir diluir, mantendo bastante do poder de limpeza. Tá incrível, já me prolonguei demais e o vídeo tá comprido, mas vale a pena tu assistir. Bora lá, porque essa receita é mais uma carimba que está top! Bora lá se jogar nesse maravilhoso sabão Vênus, o Pipoco do Trovão, um tira-manchas com metasilicato, percarbonato de sódio e bórax. Gente, tá incrível essa receita e tu vais amar. 300 gramas de soda, sempre a soda sobre a água, tá? Porque assim não levanta tanto dos pozinhos da soda que não faz bem à nossa saúde. Ela é de 96 a 99% de pureza. Eu deixo o link aí da onde vocês podem encontrar, tá? No box de informações do vídeo. Soda de boa porcentagem, tem mais grau de pureza e vai deixar menos resíduos no teu sabão líquido. Então, priorizem isso. Luvas, máscara e óculos, suma importância, local arejado e longe de animais e de crianças. Perfeito, belezuras? Vamos se proteger, né? Ó, colocou, deixa ali de lado. E, gente, eu tenho essa receita no canal. Ela é a queridinha das minhas inscritas. Elas vivem fazendo, porém eu mudei as quantidades porque eu quero um produto um pouco mais concentrado, tá? 1,5 litro de óleo. Esse óleo é novo. Eu priorizo óleo novo, amores, até mesmo para não ficar com aquele cheiro desagradável, né? Ninguém merece um sabão com cheiro desagradável. E aqui eu vou entrar, coloquei já ali um pouco, 1,5 litro de álcool. Então esse aqui, gente, ele vai ter mais potência. Ele vai ser quase um concentrado, tá? Vocês vão ver. 1,5 litro de álcool. Etanol. O álcool etanol é mais potente, de mais fácil acesso e mais barato, né? A gente se joga na economia. Mexe, envolve álcool e óleo. E eu tenho tira-manchas em pó, que eu tô tentando fazer esse líquido bem semelhante ao em pó, que é puro poder de limpeza, tá? Ó, envolveu o álcool juntamente do óleo, faça em um baldinho que tu vai ver que é muito melhor. Vem colocando a tua soda, porque assim não forma grumos da soda. E quando forma aqueles grumos, gente, nem batendo com o mix tu desfaz os grumos. Então no baldinho, numa jarra, é muito melhor. E vai mexendo. Também aqui no baldinho, a saponificação ocorre muito mais rápido. O link do baldinho também eu deixo aí pra vocês. Ó, tranquilo. Não precisa esperar pra soda esfriar. É mamão com açúcar. Aqui vocês já sabem, mas vale a pena eu repetir. Tu pode chegar no pontinho de vela. Milena, que ponto de vela é esse? Gente, tá vendo que, ó, eu mexi, tem uma espuma em cima. Aí eu vou pegar minha colher e vou levantar. Começa a cair aos pouquinhos o sabão, ó, até que ele para ali. Tá vendo que ele parou aqui? Esse é o nosso ponto de vela.
Isso significa que saponificou, mas eu gosto de ter uma saponificação bem completa, eu gosto que fique tudo agregado aqui para não ter de maneira nenhuma óleo solto no nosso produto. Então eu vou até o ponto de massa. Então, se tu quiser parar no ponto de vela, fica à vontade. Bora lá que esse produto é o Pipoca do Trovão, é maravilhoso e vocês vão se apaixonar. Ó, belezuras, estamos aqui no ponto de massa, é um ponto de massa mais umidozinho, eu gosto assim. Vamos acrescentar aqui, vocês estão vendo que ele tá, ó, bem com uma cor mais escurinha, né? Então a gente vai clarear e vai remover o possível cheiro desagradável. Vou acrescentar aqui a minha água sanitária, são 200 ml de água sanitária. Deixa eu explicar para vocês rapidinho que eu vou colocar também o alvejante sem cloro, tá? Que é uma técnica que eu tenho aqui para o nosso produto ficar com um cheiro bem gostoso e não ficar com cheiro de óleo. Tu coloca essa água sanitária, se tu não for colocar o alvejante, tu vai colocar 400 ml de água sanitária, tá? Como eu vou usar o alvejante, estou usando 200. E mexe, envolve e agrega. Gente, não tem perigo, tá? A gente tá usando sim os equipamentos individuais de proteção, então não tem perigo colocar água sanitária aqui. A água sanitária tem a mesma alcalinidade da soda, então aqui elas são até meio parecidas. E a soda tá bem ativa, então ela vai remover o poder de alvejar da água sanitária. A água sanitária, quando a gente coloca, não sei se vocês já viram, no vaso sanitário, ela dá reação até mesmo com a urina, porque a urina contém amônia. Até aqui no pátio, eu coloco ali no xixi da minha cadelinha Jade e dá a reação. Então isso é normal, tá? Aqui nem reação não dá. Aparentemente, né? Óbvio que tá acontecendo alguma reação aqui. Vamos pegar a água, 2 litros de água quentucha. No total eu tenho 7 litros de água quente, tá? Já vou avisar pra vocês. Pra quem tem dificuldade de aquecer a água, a minha dica é usar o ebulidor, gente. Ele é uma mão na roda. Link também fica pra vocês. Tudo que eu uso aqui no canal, o link tá no box de informações do vídeo, tá? Colocou a água, mexe, envolve e agrega. Até pra água sanitária que foi aqui, fica super envolvida, tá? Então se tu não mexer e depois falar, Milena, foi com cheiro desagradável. Aí é porque tu não mexeu, né? Milena, eu tenho dificuldade de mexer, eu uso o mixer. Para tudo na vida a gente tem solução. Essa dica aqui ela é muito bacana. Eu coloquei lá no início a água sanitária. Eu não posso misturar água sanitária juntamente no mesmo recipiente com o alvejante. Mas lá, colocando água sanitária e aqui o alvejante, não tem problema. Agora eu vou vir com 300 ml de alvejante sem cloro. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu sempre mostro, mas é necessário que se mostre, tá, gente? Eu pago R$25 nesse aqui de 5 litros, pode ser qualquer marca, tu encontra lá no mercado. O alvejante ele tem um cheiro gostosinho e ele também remove o cheiro desagradável com o poder das bolhas de oxigênio ativo, tá? Então tu vai colocar aqui, ó, e vai mexer, ele também vai clarear. E eu não gosto, gente, que o produto fique com o tom amarelado, ainda mais no tira-manchas, né? Me conta isso, tu é assim também. Então aqui só soma, ó. Faz uma reação bem bacana. Mexe bem, agora a gente vai descer com o nosso futuro tira-manchas do Pipoca do Trovão. Cheguei aqui com a minha bacia. Vamos entrar com 5 litros de água quente. Se tu quiser fazer esse produto todo com água de quente, a morna, o resultado é melhor ainda, tá? Sempre gosto de dar dicas aí pra vocês. Pode pegar água morna da onde? Lá do chuveiro, gente. E a gente vai começar a entrar aqui com os produtos que vão elevar o nível desse tira-manchas. Aqui eu tenho o percarbonato de sódio. O percarbonato de sódio é um composto maravilhoso com bolhas de oxigênio ativo que remove manchas. Ó, esse aqui, tá? Que eu tô usando.
Então ele é maravilhoso, são 150 gramas. E tu vai colocar e vai mexer bem, porque ele é uma bolinha. Então aqui na água quente ele vai se dissolver muito melhor, tá? Não vou mexer agora para não dar esse barulhinho chato, e aí depois eu mexo. Também vou entrar aqui com o bórax, ou borato de sódio. Eu tenho essa receita no canal de bórax caseiro. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Ele ajuda a tirar odores indesejados, além de ajudar muito a potencializar o poder de limpeza, tá? Então são 65 gramas. Também aqui eu tenho aquele agente super desengordurante. Teu marido é mecânico? Pois teus problemas acabaram. Aqui eu tenho um metasilicato de sódio. São 100 gramas. Um produto incrível para ajudar a desengordurar. Eu gosto, gente, de trazer produtos com o máximo poder de limpeza, né? Não é sempre que a gente pode estar fazendo uma receita mais elaborada, mas quando dá, eu trago, porque realmente quem vende esse daqui, vende sorrindo. Quem usa uma vez quer usar de novo, então compra novamente. Eu vou acelerar aí o vídeo para eu acabar aqui, ó, de dissolver esses sais poderosos. Perfeito. Agora eu vou pegar água ambiente. 10 litros de água lá da torneira. Aqui, gente, eu tenho ele que é fungicida, bactericida e clareador. O nosso amigo bicarbonato de sódio. São 160 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Eu não quero esse produto com pH regulado. Então, eu tô colocando menos quantidade para não regular esse pH aqui. Se tu quiser que regule o pH, tu vai usar a mesma proporção de soda para bicarbonato. Esse meu bicarbonato é muito puro e isso faz diferença, tá? Quem tá mais aí integrado na magia da saboaria, nas dicas, sabe disso. O bicarbonato tem um grau de pureza. Essa hora é a hora que a gente se apaixona. Olha, gente... incrível, ainda dá para colocar mais um pouco de água lavando aqui o nosso recipiente. Vocês viram como que eu mexo bastante o produto? É isso mesmo, tá, amores? Para ter um resultado bem satisfatório, a gente tem que mexer. Sempre gosto de estar lembrando que nas indústrias eles têm os batedores que ficam envolvendo os produtos para que não caia sais e nem nada. E a gente também tem que fazer esse trabalho aqui, principalmente no momento da elaboração da receita. Perfeito. Mais 2 litros de água ambiente. Mais uma pequena mexida bem glamurosa, bem valorosa. Vamos dar um cheiro especial para esse nosso produto? Bora lá! Eu sou completamente apaixonada por este lava-roupas, ele é incrível, inclusive ele é o melhor também na opinião da minha amiga Michelle, e ele não é dos mais caros, gente, ele tem bastante branqueador óptico, olha, dá pra ver até aqui, então a gente vai vir com ele. Se tu não colocar nada no teu tira-manchas caseiro, poderoso, ele vai ficar com cheiro de quê? De nada, isso mesmo. Tô colocando 2 litros, ó. Tu pode usar sim outro lava-roupas, tu só não pode deixar de colocar um perfumezinho, porque daí sim fica com cheiro de sabão, né? Afinal, sabão tem cheiro de sabão. E coloquei 2 litros dele, e esse aqui, gente, eu quero muito especial mesmo, tá? Essa parte aqui, ela se torna opcional, que é esse maravilhoso All Perfumes, um desinfetante. Esse desinfetante aqui é incrível. O perfume dele é sensacional. E aqui eu tenho 500 ml. Ó, prontinho. Milena, eu posso colocar 3 litros de lava-roupa? Pode. Milena, eu posso colocar 5 litros de lava-roupa? Pode. Tá? Não tem problema algum. Porque os produtos lá do mercado, além de contribuir com o perfume, ele também vai contribuir com a estabilidade muito maior do teu produto caseiro. Porque ele já contém amida, lauril, EDTA, contém Renex também, contém tudo, né, gente? Aqui eu quero uma produção supimpa de espuma. E essa parte ela é opcional, peraí.
que eu esqueci de abrir, gente. Eu vou acrescentar o detergente lá do mercado. O detergente é bem bacana porque ele contém o Renex também, tensoativos que diminuem a tensão entre 2 ou mais líquidos. Tudo isso aqui de espuma são bolhas de oxigênio ativo, tá? Então ele é incrível, gente. Promove mais estabilidade. Tudo que tu vai colocar para promover mais estabilidade, vai ficar melhor o teu produto. Esse aqui, gente, é realmente para quem gosta de um nível maior de qualidade, tá? E tem várias receitas aqui que eu falo que é opcional. Aqui, a gente não tem muitas coisas opcionais, né? Ó, vamos vir com detergente. Eu tô falando isso porque teve um comentário falando: Milena, eu não tenho amida, eu não tenho EDTA. E pode fazer sem amida e sem EDTA. Mas é inquestionável a qualidade do produto que vai a amida e EDTA, né? É muito superior. Isso é sem sombra de dúvidas. Um sabão super normal a gente pode fazer. Super simples, né? Mas assim a gente tem mais segurança, mais poder. Mais segurança porque não muda, né, gente? Não muda a viscosidade, gera mais espuma. São muitos benefícios. O perfume, tá? Dos deuses. Gente, que cheiro incrível. Que cheiro maravilhoso. Olha só, gente. Até a cor tá incrível. Bem bonita mesmo. Então, meus amores, eu vou deixar aí no cantinho, tá? Isso aqui é uma mistura de corante que eu fiz. Um corante que eu usei, ele é para sabonete. O outro que eu usei são para produtos de limpeza. É uma misturinha que eu fiz para ver se eu chego no meu tom desejado. Colocando às vezes direto ali no sabão, a gente não chega no tom desejado, né? Ó. E aí, como é água, eu tenho comando. Posso até guardar caso eu não use tudo. Mas eu acho que eu vou usar. Então, eu misturei vermelho, azul e rosa. Olha como fica muito bacana. Ficou num tom bem bonito. A gente pode sempre estar brincando com as cores, né? Eu gosto. Agora, vamos entrar com o nosso maravilhoso EDTA tetrassódico. Isso aqui tem 200 ml de água, 30 gramas de EDTA tetrassódico. Ele é o guardião das nossas receitas. Ele quela as impurezas. Então, deixa o nosso produto com uma validade maior, um poder de conservação melhor. É utilizado no ramo farmacêutico, alimentício e numa gama infinita de produtos de limpeza. O que ele faz principalmente que a gente ama? Também ele deixa transparente, além de tudo, remove o cheiro de rancificação. Ele é tudo, né, belezuras? Olha, claro que como aqui tem muito oxigênio ativo, a gente não vai ver de imediato a transparência. Esse produto aqui, gente, realmente estou focando nas minhas inscritas que me pedem bastante produtos potentes para venda, tá? E aí, é óbvio que eu amo um produto lindo assim, tá? Eu vou entrar aqui também com ele, o nosso querido branqueador óptico. Gente, eu sou apaixonada. Esse produto aqui deixa as roupas brancas com aquele tom de branco brilhante. E o teu sabão fica lindo, um tom roxeado. É maravilhoso de olhar. Eu posso comparar ele, para quem não conhece, como o Anil, tá? Referente ao poder dele. Então, vale a pena. 100 ml de branqueador óptico foi o que eu usei aqui. Gente, o cheiro tá surreal. Não consigo parar de falar do cheiro. Lindo demais. Agora vamos entrar com ela, nossa dieta lonamina de ácido graxo de coco. Todo mundo ama! Ela é um maravilhoso de um agente para espessar o nosso produto, para não permitir que ele gelifique, para não permitir que ele fique separando, que ele não saia da garrafa. Então, a amida é maravilhosa. Tô usando aqui, gente, olha só, o poder de espuma desse produto. 300 ml. Além de tudo, é claro que ela cuida da pele das nossas mãos, ela cuida da fibra dos tecidos, então ela é a artista das nossas receitas. Coloca, tu vai começar a usar e tu não vai mais querer parar, hein? E mexe, envolve e agrega.
Pronto, gente, tem que agregar bem, tá? Vamos verificar essa viscosidade. Olha só, gente, repleto de bolhas. Olha que sonho. Que sonho de produto. O perfume surreal, um rendimento extraordinário. O total de água fica aí para vocês usarem a mesma quantidade. E agora eu vou deixar essa lindeza descansar. Bora lá, amores. Para vocês um clique e para mim é aquela longa espera. Então, meus amores, estou de volta com o nosso maravilhoso tira-manchas, o favorito, para as vendas das minhas inscritas. Gente, olha só, tá bem lindo. E aqui a gente pode observar o quê? Que a gente não tem muita transparência, né? Tá transparente, mas quem conhece os produtos aqui do canal sabe que eles ficam muito mais transparentes. O que leva eu a entender que eu não tenho tanta transparência aqui? Uma porque eu coloquei bórax, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, né? Outra coisa, gente, ele está concentrado para os sais, entende? Então, eu não tenho aquela transparência mais linda, sabe? Eu poderia colocar o Lauril, que com certeza eu ia ter um produto mais transparente. Eu vou colocar vocês no tripé, tá? Porque a gente vai fazer uma revolução aqui. Esse vídeo ele vai ser bem diferentão e eu vou te mostrar uma coisa bem interessante que eu acho que eu nunca fiz aqui. Bora lá! Olha, gente... Eu até tirei um pouco e coloquei ali. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um pouco mais de água nessa receita. Eu coloquei mais 2,5 litros de água, tá? Eu não gravei, gente, porque eu tô com um problema. Meu vizinho tá em obra. Eu até deixei de fazer bastante receita por conta disso e fica uma barulheira. Ó, ele tem aquela transparência, mas não é a incrível que a gente ama. E ele tá assim. Milena, por que ele não tá tão viscosão? Gente, ele não tá tão viscosão porque ele é concentrado. A barulheira tá pegando, né, gente? Vocês me perdoem, não tem o que eu fazer, senão eu não consigo trabalhar. Então, ele tá concentrado. Eu coloquei um pouco mais de água e eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou diluir bastante esse produto. E o que também interfere na viscosidade é que a gente colocou o lava-roupas. E foi uma quantidade bacana de lava-roupas, não é mesmo? Esse lava-roupas contém o Lauril, contém a amida, então aqui... E a gente já colocou a amida. Por conta da gente ter colocado essa quantidade de lava-roupas e essa quantidade de Lauril, a gente consegue diluir e fazer um processo dele render mais. Eu vou te mostrar que às vezes a gente pensa que tá gastando, mas estamos economizando com qualidade, porque a gente vai ter aqui um rendimento muito maior do que esse que a gente tem aqui, com perfume, com qualidade e com muito poder de limpeza. Gente, tá incrível, ó. Pode deixar assim se tu quiser. O que eu vou fazer é opcional, até para te mostrar que o produto pode reagir de uma forma totalmente diferente. Outra coisa que eu vou pedir bastante atenção eu só vou fazer esse processo porque não tá tão frio aqui hoje no Rio Grande do Sul e pela previsão não vai estar. Perfeito? Então bora lá. Olha, amores, a gente vai diluir ele bastante. Peguei minha bacia pra gente dar início. A primeira coisa, eu vou largar aqui a minha água. Essa água aqui, gente, ela tá morna. São 5 litros, tá? E agora eu vou colocar mais 10 litros. Então eu peguei água morna, que é pra quebrar o gelo, pra gente não ter um choque térmico brusco. Vou tentar ajustar vocês aí. Vou vir aqui com o meu produto e vou colocar aqui. Até eu conseguir carregar um pouco essa bacia. Então, bora lá. Ó. Acho que eu vou conseguir colocar um pouquinho mais de água. 3 litros de água. Pronto. Agora a gente vai mexer. Cabum de espuma, né, gente? Lembrando que agora ele tá na versão normal. Tá morno ainda. A minha água tava bem mais pra fervente do que pra morna. Ó. Vamos colocar um EDTA aqui, porque aquela quantidade lá de EDTA foi para aquela quantidade lá, ó, as bolhas de oxigênio. Aquela quantidade lá de produto, né?
Como aqui a gente aumentou a quantidade de água, a gente precisa aumentar a quantidade de EDTA. Aqui eu tenho mais 25 gramas de EDTA tetrassódico. Coloca em 1 litro de água em temperatura ambiente. Não saiam fazendo a receita, observem o passo a passo, porque essa daqui é bem importante. Isso aqui, gente, é bem focado mesmo para quem quer vender. E tu pode deixar ele concentrado e ir diluindo conforme as tuas vendas, tá? Ó, tá assim, gente. E o que a gente observa aqui principalmente? Que a gente não tem muita viscosidade, tá? Ó, agora tá muito transparente, né? Mas a gente não tem muita viscosidade. E muitas pessoas falam, Milena, eu quero bem espesso, eu quero gelzudo. Gente, isso nunca foi problema, tá? Eu vou espessar esse produto aqui usando sal. Mas mais uma vez, por favor, aqui tá um pouco mais quente e a gente colocou lava-roupas que contém amida e a gente colocou também a amida. Eu quero mostrar que a gente pode economizar bastante com produtos de qualidade, tá? Óbvio que ele vai espessar mais ao natural. Por quê? Porque a gente utilizou aqui água quente e essa não é a real viscosidade, tá? Ele sempre que a gente dilui, ele demora a pegar a viscosidade. Até sabão feito a frio demora, tá? Então bora lá. A partir dessas informações, a gente vai pegar o sal. 500 ml de água, 100 gramas de sal de cozinha. Lembrando tudo que eu falei novamente, tá? Foi bastante lava-roupas, que contém lauril, amida, Renex e foi mais a amida. Então, e tá quente aqui em Porto Alegre. Essa semana parece que vai ficar mais quentinha, né? Então, eu vou colocar. Se tivesse frio, eu não iria colocar. Daí tu não ia colocar nada, menina? Aí tem a opção do Renex. Tu vai colocar e tu vai mexer. Tu não vai colocar de vez. Nunca faça isso, tá? Por quê? Porque tu pode exagerar na quantidade. Mesmo que eu fiz os cálculos, mesmo que eu tenha um pouco de conhecimento, porque são 7 anos de canal, é aos poucos. E eu também, gente, eu sei que eu não gosto muito de usar o sal, mas eu preciso mostrar para quem mora em lugares mais quentes que a amida vai te proporcionar mais rendimento. Além da qualidade, o rendimento. Agora eu finalizei e a gente vai mexer. Olha, gente, poderia colocar até essa quantidade aqui, ó. Viram? Ele tá aceitando super bem. Mas eu parei agora com essa quantidade. Porque eu só vou ver se eu vou necessitar da mais viscosidade no descanso, tá? Lena, o sal nessa proporção aí não vai tirar o poder de espuma? Não vai, gente. Ainda mais que a gente tem aqui benefícios, né? A gente tem aqui a amida, como eu já falei, o lava-roupas, muitos benefícios. Então não vai de maneira nenhuma. Olha, gente, tá bem rosa, bem lindo. Agora ele tá viscoso. Então, gente, eu quero que essa receita ajude todo mundo e que vocês possam também ver, ó, que a amida deixa o teu produto mais espesso, age muito bem com sal, com barrilha leve, se tu quiser colocar, melhor ainda, tá? Então, para fazer essa diluição aqui e ter um produto de qualidade, não esqueçam, tem que usar a mesma quantidade tanto de amida como de lava-roupas, tá? Fica essa observação aí. Gente, eu vou colocar um pouquinho mais só de branqueador óptico, que foi uma quantidade a mais aqui de produto. Tá cheiroso, mas eu não tô achando bastante branqueador óptico, ó. Tá vendo? Então, bora lá. Ó, aqui tá o meu recipiente. Essa receita aqui é maravilhosa para quem vende, né? 100 ml. Milena, para eu ter, mesmo com sal, um produto mais estável, usa o lauril, tá, gente? Usa o lauril também, que ele vai te dar mais qualidade. Tudo que a gente coloca nos nossos produtos caseiros vai influenciar. E no caso do lauril, amida, EDTA, vai influenciar de forma positiva, tá? Ó, perfeito agora.
Agora sim, dei uma melhoradinha aí na posição de vocês, para vocês observarem tudo, né? Olha, gente, incrível, perfumado, potente, uma opção para fazer o teu produto render mais, tanto quem mora lá no calorão, como quem também, gente, mora no inverno, porque tem observações aí, mora no frio, né? Tem observações aí no vídeo, tá? Gente, tá perfeito. Agora sim, eu já volto com vocês. Então, meus amores, estamos de volta. Olha só que perfeição. Gente, eu tô voltando após 2 dias, ou seja, 48 horas, tá? Eu deixei ele sossegar bastante aqui, tá bem mais transparente, olha, amores. E, gente, eu tô completamente apaixonada. Vamos lá ao que interessa, tá? Eu sempre falo pra vocês que o uso de sal não é bacana. E eu não mudei de opinião, tá, gente? Mas o que acontece? Aqui a gente não tem só sal. A gente tem o poder do lava-roupas e da amida. O lava-roupas contém o quê? Contém Renex, contém amida, contém lauril. Inclusive, gente, se tu quiser espessar com barrilha leve, ao invés de estar utilizando... Olha só, gente... O sal tu pode sim, tá? Sem problema algum. O que eu não posso deixar, gente, é de passar os diversos tipos de economia doméstica, né? Aqui a gente tem uma economia e com qualidade, que é o lema do canal. Então, olha, o tanto de sabão que eu fiz com 1,5 litro de óleo. Tu pode sim estar usando ele concentrado ou diluindo, utilizando sal na quantidade certa para te manter a beleza do teu produto. Deixa eu só falar para vocês, eu não coloquei mais amida aqui, porque é claro, né, a gente usaria uns 500 ml no total, por conta que foi o sabão líquido lava-roupas e porque não tá tão frio. Vamos deixar bem claro que não tá tão frio aqui no Rio Grande do Sul. Isso é importante, porque senão, gente, eu nem colocaria o sal, tá? Então, aproveitei para trazer essa versão bem diferente para vocês. Olha, gente, bem linda, eu tô completamente apaixonada. Bora lá, né? Porque tá bem longo o vídeo. Olha, gente, tá muito transparente, tá? Incrível. Agora ele está bem com branqueador óptico, mais transparência, com mais rendimento. E o intuito sempre é gerar conteúdo para todos os tipos de pessoas. Então, se tu mora aí onde faz calor, saiba que a amida vai espessar muito melhor o teu produto, mantendo a produção de espuma, a transparência, cuidando da pele das tuas mãos e cuidando da fibra dos tecidos. Gente, façam mais concentrado ou mais diluído, você não deixa de fazer essa lindeza, seja para a tua economia doméstica ou, é claro, né, uma bacia desse tamanho aqui é para renda extra. Gente, eu sei que o vídeo ficou mais comprido, mas eu queria mostrar também essa forma de fazer. Então aqui a gente já tira vários tipos de questionamento. E eu esperei 48 horas, que é para ver se o meu produto não ia gelificar. E não gelificou. Quantidade adequada de sal. E o sabão líquido contou muito pra gente manter essa beleza aqui, tá? Vamos lembrar bem disso. E essa marca é diferente, eu vou até dar mais uma estudada nela. Essa marca de lava-roupas. Bora lá, belezuras, invasar. Porque olha o trabalhão que vai me dar, né? Mas é um trabalho gostoso. Bora lá! Quase que eu esqueço, bora conferir o pH, fita nula, tá? Lembrando que era para ficar um pH mais alto, porém, olha só, gente, eu coloquei bem pouca quantidade de bicarbonato, o que me leva a crer, tá, que esse pH aqui, mais baixo, é por conta do alvejante, do sabão em pó, e a minha água aqui, ela é um pouquinho mais ácida, gente, só pode, porque era para estar um pH bem 10 para 11, e ele tá 8. Então, o ideal é tu ter uma fita de pH, mas a gente pode sim ter um sabão mais limpeza pesada também. O meu ficou bem baixo, até, pro esperado. Agora sim, bora lá envasar. Lembrando que o nosso maravilhoso sabão tira-manchas necessita ser envasado em garrafas foscas por conta do percarbonato de sódio, beleza? Se tu não tiver garrafas foscas, coloca nas transparentes mesmo, em volta dela,
coloca aquele saco de plástico de lixo preto, porque ele é sensível à luz e a gente não quer perder esse poderzão de limpeza, não é mesmo? Agora bora lá verificar quanto que rendeu, com qualidade, né? Ufa! Invasei tudinho. Gente, são 47 litros desse nosso tira-manchas, o pipoco do trovão. Me comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, ela é muito importante para o desenvolvimento do canal. Tu prefere um sabão mais diluído ou mais concentrado? Agora vem comigo que a gente vai conferir o teste de eficácia. Não é porque o vídeo tá longo que a gente não vai ter o teste, né? Então bora lá conferir, gente. Olha o estado. Se eu contar para vocês de quem que é essa blusa aqui, vocês não vão acreditar. Esse aqui é da Jade, a minha cadelinha, gente. Olha só, aqui eu tenho uma bacia, ó, sem nada. Eu vou jogar aqui um pouco de água. E aqui tá, gente, o nosso maravilhoso pipoco do trovão. Então bora colocar um pouco aqui. E esse pouco foi até muito. Pois é, gente, eu coloco a Jade pra dormir com as minhas roupas velhas. Ó, cabum de espuma, né, gente? Maravilha. Mas não é ela que limpa, né? Então vamos ver se esse produto tá limpando. Gente, pensa numa cadelinha terrível. Bora lá que eu vou esfregar. O cheiro tá muito gostoso. Bora conferir se limpou, gente. Olha a cor da água. Muito suja. Deixa eu mostrar aqui o resultado pra vocês. Gente, eu tô me rindo, sabe por quê? Eu tinha deixado separado umas roupas para doar e umas roupas para minha cadelinha, né? E o meu marido foi lá e pegou a roupa de doar para cadela. Então essa blusa aqui eu ia dar para minha prima, né? Porque ela é bem quentinha, uma segunda pele. E aí meu marido fez o favor de dar para cadela. Ai, gente, olha, homens, né? Olha, gente, muito, muito limpinha. Agora tá nova de novo, né? Enfim, fiquei até com vontade de ficar para mim. Obrigada pela tua audiência, um grande beijo, um grande abraço e até os próximos.